nós queremos as nossas boas-vindas. É um prazer tê-los conosco, né, no Encontro com a Criança Interior. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta, discípula de Cláudio Naranjo e integrante da equipe do Instituto Gestalt de Vanguarda de Cláudio Naranjo de Belo Horizonte. E vou pedir à minha parceira aqui, Letícia, para se apresentar, né? A gente está construindo, vem crescendo, né, Letícia, o nosso trabalho aqui. E é um prazer ter vocês aqui conosco, pessoas novas, pessoas que estão nos acompanhando aí toda semana. E a gente está muito feliz com esse trabalho e a gente poder colocar mesmo essa visão, né? O foco desse trabalho é a gente trazer a importância da criança interior para a vida do adulto. Esse tema é extremamente importante tanto para a Gestalt terapia quanto para o Ho'oponopono. E aqui convergem, né? Esses dois métodos, vamos colocar assim, eles convergem na importância da criança interior mesmo, nas nossas atitudes, nos nossos padrões repetidos, também nas nossas potencialidades, né? Não só nas nossas dificuldades, mas também nas nossas potencialidades. Então, vou pedir para você se apresentar, Letícia. Eu sou Letícia Vidigal, boa noite a todos aí que estão chegando. Gratidão, Dani, aí, por apresentar esse projeto nosso. Eu sou facilitadora e professora de Ho'oponopono da identidade própria, que é o Ho'oponopono que foi modificado pela Morná Simeona no início do século XX. Então, sou a criadora da página Ho'oponopono Anjos e venho também estudando o Ho'oponopono e principalmente essa importância que a criança interior tem no processo de transformação das nossas vidas, que é onde a gente está convergindo e a gente está trazendo aí as discussões dos nossos encontros, né, Dani? Onde a gente traz aí essa proposta dos filmes, as sugestões de filmes para vocês assistirem, para que a gente possa trazer esse assunto da criança interior para a nossa discussão aqui. E, claro, quando vocês assistem o filme, né, e participam conosco também dessa discussão, trazem as suas questões, essa conversa fica ainda mais rica, né, mais interessante. Então, Inclusive, esse é o nosso projeto, né? Daqui a um tempinho nós vamos parar de contar toda a história do filme aqui, para a gente abrir um espaço maior para a nossa interação com vocês. Então, tá com os dias contados a Letícia ficar aqui contando toda a história do filme. Antes de você contar, Letícia, vou só abrir os comentários aqui de novo para a gente saber quem já assistiu, né? Quem conseguiu assistir a nossa indicação dessa semana. Escreve aqui para a gente ter uma ideia, por favor. Vamos dar um tempinho aí só para as pessoas conseguirem responder. As pessoas também estão chegando ainda, né? Todo mundo que está entrando aí, a Arlete assistiu. Todo mundo que está entrando, a gente deixa aqui as nossas boas-vindas. A minha mãe também assistiu. Minha mãe está sempre prestigiando, uma alegria muito grande para mim, mãe, de ter aqui nesse trabalho da criança interior, né? E criança interior fica muito feliz. Alguém mais assistiu com a nossa indicação? Gente, vamos assistir, porque em breve Letícia não vai ficar aqui mais contando toda a história. E quando vocês assistem o filme, vem com as cenas vivas, né? O filme, quando a gente assiste o filme, esse filme toca as nossas emoções. Diferente de quando a Letícia conta aqui. Quando a gente conta, vai tocar? Também vai. Mas quando a gente escuta, né? E ver as imagens também, quando a cena está se passando, o envolvimento é muito maior do que quando a gente só escuta. Então, a gente está insistindo aqui no convite de vocês assistirem os filmes. Os filmes que a gente tem trazido são filmes
Esse, por exemplo, de hoje é um filme super leve, divertido, né? Tem um tema forte, tem um tema importante, tem uma história, tem uma mensagem, mas é um filme leve, divertido. É um filme super gostoso de assistir. Então, fica aqui o nosso convite ainda para vocês a gente insiste nesse convite. E a gente espera que com o tempo vocês possam realmente assistir os filmes antes desse nosso encontro, para que vocês possam aproveitar muito mais. Boa noite, Aparecido. Boa noite para todo mundo que está aqui conosco. Letícia, ó, então, gente, eu vou desativar os comentários outra vez. Quem quiser fazer comentário ou enviar alguma dúvida, alguma pergunta, só clicar nesse balãozinho aí com a interrogação aqui embaixo, que eu consigo ver aqui, tá bom? Eu vou fechar os comentários aqui, desativar, para que a Letícia possa aparecer de forma mais limpa para nós aqui. A gente possa se conectar melhor com ela. Ok, Letícia. Por favor, conta para nós o filme. Então, o filme dessa semana, né, é Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, né, que é uma comédia romântica, e começa com o ator, o personagem principal, que eu não vou lembrar o nome dele. Ai, agora eu esqueci completamente Eu o também nome não dele. lembro. Mas o principal lá, ele começa mostrando o ambiente dele de trabalho. Ele é um fotógrafo de revistas femininas, então ele está fotografando modelos, e ele tem uma assistente, e enquanto ele fotografa, ele paquera as modelos, e elas vão para cima dele, ficam, né, se sentem seduzidas por ele. Então ele é um homem atraente, um homem gentil com elas, mas que a gente percebe que não é um cara que tem interesse de estabelecer nenhum vínculo com nenhuma delas. Né? Ele é charmoso, ele é galã e ele marca encontros com todas elas. E no início do filme mostra a cena em que uma pessoa que ele fotografou, uma cantora que ele fotografou, vai atrás dele, ele fica com essa menina e, ao mesmo tempo, 3 anteriores que ele já havia ficado entram em contato com ele pela internet, querendo satisfação porque que ele nunca mais apareceu, e ele resolve terminar com as 3 ao mesmo tempo, numa chamada de vídeo ali com as 3. Então, a gente percebe também que ele não cria vínculos. Para ele, o que aconteceu foi uma coisa casual, não tem nada, não tem nenhuma relação, mas as mulheres ficam apaixonadas por ele. A forma como ele conduz essa relação casual dele com elas faz com que ela se apaixone por ele, tenham expectativas em relação ao que viria junto com ele, mas ele não tem nenhum interesse. E essa cena depois passa para o conhecimento dele, a lembrança dele de que ele tinha o casamento do irmão mais novo para ir. Então ele viaja para um lugar, tipo uma espécie de hotel fora da cidade, para encontrar com esse irmão e para conhecer a noiva do irmão, que ele ainda não conhecia, e celebrar o casamento do irmão, mas ele chega lá já. Que história é essa de casamento? Casamento é uma bobagem, para que isso? Acho casamento uma instituição que é um desperdício. E fala isso com o irmão. Você tem certeza que você quer casar? Você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que você quer ficar com uma pessoa só para o resto da vida? E o irmão fala, não, quero ficar com ela, só com ela mesmo e tudo mais. E a gente percebe que existem as chamadas bridesmaid, acho que é bridesmaid, são as damas de honra, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso, tem as damas de honra, mas tem as madrinhas, como se fossem as madrinhas que entram junto com a noiva, e os padrinhos que entram e acompanham o noivo de uma forma um pouco diferente no Brasil. E as madrinhas ficam doidas com ele, que chegou lá e tudo mais. Mas tem uma delas, eram 3, e mais uma, que era como se fosse a pessoa responsável pelo casamento, para organizar o casamento, que parece conhecê-lo muito bem. Que é uma pessoa com quem ele já tinha alguma relação, que o conhece muito bem, mas que sabe que ele é esse cara sedutor, e ele já chega seduzindo,
e também falando que casamento era uma grande bobagem, e todo mundo fica indignado com aquele posicionamento dele, mas é o que mais ou menos acontece. Aí uma madrinha chega perto dele e canta ele, né? Já sabendo que ele era um cara fácil e tudo mais. E ele fala assim: você é a madrinha que dormiu com o noivo? Ou seja, que já tinha tido uma relação com o irmão dele. E ela, que isso? Jamais. Como assim tem uma madrinha que já teve relação com o noivo? Eu falei assim: olha, porque eu não quero confusão pro meu lado, mas se não é você, então vamos lá pro quarto. E isso ele vai pro quarto antes dela, ela vai antes e ele vai depois, e quando ele chega no quarto, ela não está lá, quem está lá é um espírito de uma ex-namorada. Só que antes disso, faltou uma parte muito importante, ele encontra dentro do banheiro, ele arruma essa confusão de falar que o casamento era uma bobagem, o pessoal um pouco põe ele para fora, ele fica um pouco indignado com aquilo ali, com aquela energia de casamento, que ele não concorda do irmão casar, vai no banheiro e encontra com um tio falecido lá dentro, o espírito do tio falecido. E é inclusive o dono da casa de onde eles estão. Onde eles estão. O casamento vai ser na casa na casa que era dele, parece que o tio era muito rico, e foi ele que criou os dois. E o tio era o grande exemplo da vida dele, era o grande modelo de como viver a vida. O tio muito garanhão, muito nunca casou, sempre com várias mulheres, bebendo muito. E ele chega para ele e fala assim: olha, deixa eu te falar, você está nessa vida seguindo esses meus passos, mas esse não é a melhor vida. Você vai ver, você vai receber a visita de 3 fantasmas essa noite, para que você possa tomar consciência do que realmente é importante para você, o que é realmente importante nessa vida. E ele fala: como assim? Por que você está falando isso? Você teve a melhor vida. Ele falou: olha, não foi a melhor vida. Porque no final você acaba sozinho, no final da festa, no final da bagunça, no final das paqueras, no final dos relacionamentos casuais. Você volta para casa sozinho e fica sozinho. Então, você vai receber a visita desses fantasmas para você acordar que essa não é a melhor vida. E aí, ele vai para o quarto atrás da madrinha, mas chegando lá, ele encontra com esse fantasma, o primeiro fantasma, que é o fantasma das ex-namoradas. Então, é uma menina nova ainda, que foi primeiro beijo dele, a gente não sabe direito se teve a primeira relação dele, mas enfim, ela encontra com ele e fala assim: olha, eu vou te levar para você ver as suas ex-namoradas. E a primeira que ele leva é essa madrinha que está organizando a festa, que o conhece desde muito nova, desde criança. E ela, então, mostra um momento que é eles dois num balanço nessa mesma casa. Inclusive, quando ele chega na casa, ele olha para esse balanço. Então, são os dois nesse balanço, crianças, 7 anos, 8 anos de idade. E eles estão balançando ali. E eles têm uma relação próxima, são amigos, são queridos um do outro, e é aniversário dele, e ela entrega para ele uma câmera, uma Polaroid para ele de aniversário, e a primeira foto que ele tira é dela, e fala com ela assim: eu vou guardar essa foto para o resto da minha vida. E guarda a foto, e parece que eles vão se beijar assim, mas chega gente, tem um movimento, e ele sai e encontra com o pai e a mãe dele. Porque nesse dia do aniversário dele, ou logo em seguida, os dois sofrem um acidente de carro e vêm a falecer, eles morrem. E por isso ele é criado por esse tio. Então, nesse momento, ele tem essa lembrança desse encontro com ela, com essa madrinha, que é a Jennifer Garner, não lembro o sobrenome dela, mas quando ela era criança, então ele tem essa lembrança e desse encontro com os pais, que foi a última vez que ele os viu. E logo em seguida passa para o enterro dos pais, esse momento em que ele está com o irmão, também mais novo do que ele, e esse tio assume a responsabilidade dele. Aí pula um tempo para ele, um pouco mais velho, numa festa da escola, com a madrinha, com a menina que ele gostava, a madrinha principal lá com a Jennifer, que é o nome da atriz mesmo, tá? Porque o nome da personagem eu não lembro. Então, ele vai para essa festa com ela,
essa festa da escola numa expectativa muito grande de estar com ela, de ser a menina que ele gosta, de ser a pessoa com quem ele já tem um relacionamento há muitos anos e de estar com ela ali. E aí eles estão os dois juntos e vai começar uma dança música lenta, e chega uma colega dela e fala assim: ai, fulana, você não sabe o que aconteceu. O fulano, e mostra um cara que está num canto, quer dançar com você. E ele não quer só dançar com você, não. Ele quer ficar com você. E ele leva um susto com aquilo ali, com aquela coisa assim, dela olhar para aquilo como uma possibilidade. Porque para ele, pelo que a gente entende ali, da energia da cara dele ali, do que está acontecendo na história, ele jamais imaginaria que ela iria pensar na possibilidade de estar com uma outra pessoa. Então ela olha para ele numa expectativa assim: então, vamos dançar nós dois? Vai acontecer aqui nós dois juntos? Ou você não vai fazer nada? E ele não faz nada. Ele fica paralisado, assim, acho que com susto também, pelo fato da amiga ter chegado e falado: o fulano quer ficar com você. E ela vai pro fulano, então. E ele fica sozinho. E ela vai dançar com o cara, fica com o cara, e ele sai, vai embora da festa. E o tio vai buscá-lo e ele está chorando. Ele sente muito aquela situação. E o tio pergunta: por que você está chorando? O que está acontecendo? Ah, foi ela, ficou com outro cara. E aí o tio fala assim: então agora você vai aprender a nunca mais sentir dor com esses tipos de relacionamento. Você não vai mais sofrer por causa disso. Eu vou te mostrar como que é que você vai fazer isso. Então o tio leva ele para um bar, ele mostra para ele como que ele paquera as mulheres, e fala com ele, não fica mais preso a essa coisa de sentimento nem nada. E aí começa a ser uma espécie de guru dele ali, para ele não mais sofrer como ele sofreu por causa dela, que era a pessoa com quem ele queria ficar e que havia ficado com um outro cara. E aí pula para uma cena em que ele está indo para uma festa, que ele chega nessa festa, ela fica numa expectativa dele buscá-la, dele ir até ela, e ele já vai para uma outra pessoa, já fica com uma outra pessoa, ela fica chateada e vai embora. E a partir daí, os dois, ele começa a ficar, eles não encontram mais, ele vai fazer a fotografia dele, trabalhar com fotografia, ela vai fazer faculdade de medicina, e muito tempo depois eles se encontram. Ele já é um grande paquerador, já fica com várias mulheres, e ele vai de novo paquerá-la, e ela fala assim: não, agora você vai precisar me cortejar aqui, porque eu não sei direito o que é isso, eu não sou... Eu sei como é que você faz. Você fica com as meninas e depois você não quer saber delas. No meu caso, acho que a nossa relação é diferente. Então, a gente pode até ficar junto, mas vai demorar. Então, ele fica com um tempo cortejando ela, saindo com ela, levando ela para jantar, até que finalmente os dois ficam. E aí ele sai da casa dela e fala assim: eu vou embora. Ela fala assim: não, você vai fazer uma escolha. Ou você fica comigo agora, dorme aqui em casa comigo, e passa a noite comigo, e acorda comigo amanhã de manhã, e a gente fica junto, ou você vai embora e nós nunca mais, você não precisa me ligar nunca mais. E ele fica com ela, a gente dá a impressão de que ele vai ficar, mas no meio da noite ele resolve ir embora, e ela acorda sozinha, e aí ela entende então que não ia acontecer dos dois ficarem juntos. E depois disso ele fica nessa vida de paquera mesmo, ele nunca mais tem nenhum relacionamento fixo e tudo, e reencontra com ela nesse casamento do irmão, e agora vivenciando essa situação de relembrar as antigas namoradas. Então, depois de desse momento em que ele sofre, vê que ela sofreu, vê o tanto que ela sofreu quando ela acorda de manhã e vê que ele foi embora, que ela chora e tudo mais, ele volta para casa lá e encontra um outro fantasma. Acontecem algumas situações lá, alguns conflitos entre eles lá e tudo mais, mas ele encontra mais um fantasma, que é o fantasma das namoradas presentes, atuais. E aí mostra um pouco do que ele está vivenciando ali na casa, das 3 meninas que ele deu fora pela internet, pela videoconferência. Então, assim, vai mostrando um pouco dessas relações todas que ele estabelece, que são essas relações mais vazias, curtas, e mostra a que ele gosta, a Jennifer, e um cara que estava na festa também, cortejando ela.
Então ele fica um pouco indignado com aquilo. Ele falou assim, mas não é possível, isso fui eu que fiz isso, eu que estou possibilitando esses dois estarem próximos. E esse fantasma fala com ele, praticamente, né? Porque é, ela não confia em você, não vai acontecer mais de vocês ficarem juntos. Então ele fica sentido pelo fato dela estar sendo cortejada por uma outra pessoa e tenta fazer alguma coisa com aquilo ali, mas acaba que as situações, eu não lembro direito assim toda a linha de exatamente o que acontece uma coisa atrás da outra, porque são várias situações de conflito. A noiva fica muito nervosa, ele quebra o bolo do casamento todo, as pessoas acham ruim com ele porque ele falou que não era para o irmão casar, e no final das contas, e sim, aí chega Expulsam ele do casamento, né? Manda ele embora, fala que não quer que ele fique, o irmão ele fala. o irmão chega a falar com ele na hora que na cena depois que ele encontra o fantasma das namoradas futuras. Quando ele encontra o fantasma das namoradas futuras e ele vê o futuro dele, ele vê que o irmão ficou sozinho. Que porque eles brigaram, o que acontece é que a noiva acaba descobrindo que o noivo tinha dormido com uma das madrinhas. Fica muito brava com o noivo e resolve acabar com o casamento. E ele fala, tudo bem, acabar com esse casamento, você é meio neurótica mesmo, você é meio maluca e tudo mais. E aí acontece desse fantasma aparecer e ele percebe que o irmão vai ficar sozinho, que o irmão não vai ter ninguém caso essa noiva termine com ele. E que ele morre e ele aparece no enterro dele, onde as únicas pessoas presentes eram o padre e o irmão. Ninguém mais apareceu no casamento. E aí ele falou assim, mas espera aí, como assim? Não aparece mais ninguém no casamento? Porque isso é meio... No enterro. No enterro, desculpa, no enterro dele. Ninguém, nenhuma outra pessoa, só meu irmão. Porque uma coisa é as pessoas ficarem com raiva de mim, outra coisa é não ter mais ninguém no meu enterro. Ele vê que a Jennifer casou com um cara que estava paquerando ela no casamento. Então, sim, tudo sai fora daquilo que ele gostaria que acontecesse. E na hora que ele volta do encontro com esse fantasma e vai falar com o irmão, a noiva já estava sabendo que a madrinha tinha dormido com o irmão, com o noivo, já fica bravo demais. Aí a Jennifer entra no caminho e fala e começa a culpá-lo, a responsabilizá-lo pelo que estava acontecendo. E ele assim, pera lá, você está falando do meu irmão ou você está falando de mim? Há uma mistura ali da conversa dele, tentando convencer a noiva a ficar com o irmão dele. E essa raiva, né, contida aí pelo fato dele ser um cara que no final nunca assumiu ela e tudo mais. Enfim, eu sei que no final ela encerra, fala que não vai ter mais o casamento, ele volta desse momento com o fantasma decidido a ajudar o irmão a casar mesmo, a não deixar o casamento acabar. E a noiva já estava indo embora, já tinha desistido, a festa já não ia acontecer mais. Então ele sai correndo atrás da noiva e consegue recuperar a noiva e convencê-la a voltar para ficar com o irmão. E no final eles voltam e tem um casamento e os dois ficam juntos, ele e a Jennifer. Que ela fala, olha, eu não sei se eu quero confiar novamente em você, não sei se eu quero realmente tentar, porque a gente já viu o que isso vai dar. E ele falou assim, não, mas me dê mais uma chance para eu poder mostrar para você que eu mudei. Ela falou assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, olha, nem sei te explicar o que aconteceu, mas foram essas visitas dos fantasmas e também, no final, o tio também aparece satisfeito por ele ter feito escolhas diferentes das que ele havia feito na vida dele, que ele havia conseguido abrir os olhos lá do sobrinho para essa questão de não viver mais a vida dele como ele estava vivendo antes. Então é um pouco isso, né? A história acontece em várias situações, a noiva de vez em quando dá uns chiliques, mas eu acho que os pontos principais são esses, assim, esse desejo dele de ficar com a menina, com a protagonista, e ela ter ficado com esse outro cara nesse momento da festa que define para ele assim, não quero mais sentir essa dor que eu tô sentindo agora, que é, né, de ter gostado dessa pessoa e tudo mais, eu não quero mais isso. Então, é um pouco isso a história. Tem mais alguma coisa, Dani, que você acha que é importante? Não, assim? eu acho que
como você falou, várias coisas acontecem no decorrer do filme, né? Várias situações e tudo, mas o principal do filme, acho que você trouxe bem, assim. Eu vou falar das cenas que me chocam, assim, né? Que me marcaram. E aí a gente começa nosso bate-papo aqui. E se alguém quiser, né, comentar alguma coisa, perguntar, pode colocar aí nesse pontinho de interrogação. Aqui fica para mim uma frase muito forte que o tio tinha dito para ele nesse momento, que ele tá chorando, né? Porque o que acontece? O filme dá a entender pra gente que depois que eles perdem os pais num acidente, o tio não sabia lidar com as crianças. O tio tem momentos que ele fala que ele não sabia ser pai, né? Ele não sabia, porque o tio era um mulherengo, um fanfarrão, muito rico, e ele desfrutava da vida, né? Dos prazeres da vida, de drogas, sexo, bebida. Era essa a vida do tio. Fazia festas muito, muito maravilhosas, né? E então o tio deixa muito claro em um determinado momento do filme que ele não sabia ser pai. Não sabia. E eles eram muito novos quando perderam os pais, né? O irmão era muito pequenininho e ele também era muito pequeno. Ele não era. Ele acho que ele tinha menos. Assim, dá a sensação no filme que ele tinha menos de 8 anos de idade, né? Muito pequeno mesmo. E cresceu sem os pais, com o exemplo desse tio que era muito mulherengo. Então, nessa cena que ele tá, né, nesse baile, assim, porque quando a gente vê a criança, né, a criança quando eles estão no balanço, é uma cena muito espontânea. Ele bate uma foto dela, eles conversam, você vê ali que tem uma mistura na criança, assim, de um gostar, né, porque as crianças naquela idade, elas namoram, né, elas falam, criança naquela, sei lá quantos anos ele parecia ter ali, uns 6 anos talvez, né, uns 6, máximo 7 anos, mas acho que uns 6. As crianças começam a ter suas primeiras namoradinhas, né? Então, assim, tem um clima ali entre os dois, entre aquelas crianças, um clima de inocência. Nessa idade também é importante a gente dizer que a criança está descobrindo a sexualidade, então é natural que ela se encante, né, pelo sexo oposto, que ela tenha vontade de beijar outra pessoa. Ela está descobrindo mesmo a sexualidade dela ali. Então, eles se aproximam, não se beijam porque chega alguém, então dispersa, mas ali existe a naturalidade nele, na expressão, no sentir. O sentir condiz com a atitude, né? Tem sintonia. Ele gosta dela e ele trata muito bem aquela menina, e eles são muito próximos, né? E tem um sentir ali. Porém, quando já pula para essa cena dele mais velho, adolescente, na festa, essas festas, né, da nossa idade, assim, de festinha com música romântica, que já começa a dançar junto, que ele não tem coragem de chamá-la para dançar, ali não fica claro no filme, fica claro uma vergonha, uma timidez e um medo de ser rejeitado. Isso fica muito claro, né? Ele não tem coragem de chamar porque tem medo dela dizer não para ele. E ela com muita vontade que ele chamasse, né? E também não faz nada. Ele, como ele não chama, ela vai com outro. E aí, ali na cena que o tio pega ele depois dessa festa, me choca muito uma frase que ele fala, que é assim: o poder da relação está na mão de quem gosta menos. E ele começa a ensinar isso para ele. Que sentir, e quando o tio começa, antes do tio falar essa frase, ele leva ele para um bar e começa a ensinar como cortejar uma mulher, como paquerar, como conquistar, na verdade, uma mulher. E ele ali, ainda inocente, tá achando que o tio tá ensinando a ele como conseguir ficar com a mulher, com a moça que ele gosta. Né? Então, aí, quando o tio ensina alguma coisa, ele fala: ah, mas a Jennifer, não lembro também o nome dela, a Jennifer não gosta disso. E aí ele fala: esquece ela. Não tô te ensinando isso para você fazer com ela. Tô te ensinando isso para que você não sofra mais, para que você não sinta essa dor aí que você tá sentindo. E aí ele fala:
né? Que o poder do relacionamento está na mão de quem gosta menos. E ali ele começa todo um processo de ensinar para o sobrinho a cortejar e se tornar assim um gentleman, porque ele trata as mulheres muito bem, né? Ele corteja, ele tem, né? Ele é muito bonito, ele tem bom papo. Então, o tio ensina muito bem. E ali ele começa como defesa e como influência de alguém de confiança, que aí o tio se tornou ali um pai para ele, e que ensina a ele que sentir não não é legal, né? Porque é como se sentir fosse uma fraqueza. Porque sentir e gostar de alguém faz sofrer. Só que no decorrer do filme, e isso acontece com todos nós, e eu vejo muito comumente as pessoas falarem assim: "Ah, eu não quero trilhar o caminho do autoconhecimento, eu não quero olhar para as minhas feridas, eu não quero olhar para a minha criança porque é muito dolorido, dói muito". Porque lembro das memórias, né? Tem as memórias das minhas dores ali, e eu não quero entrar em contato. Porém, gente, desculpa, realmente estou com uma tosse ainda muito insistente. Porém, no filme, no decorrer do filme, fica muito claro como ele sofre pela mulher que ele ama. Fica muito claro que ele não entra, ele colocou uma barreira para não sentir o amor que ele tem por ela. E aí ele sai pegando geral, como diz o outro, desrespeitando muitas mulheres, porque ele mexe com o sentimento das mulheres. O que ele sentiu quando a Jennifer foi dançar com outro cara e ficou com outro cara, é exatamente o que ele faz as mulheres passarem. As mulheres se apaixonam por ele e ele abandona as mulheres. Né? Numa atitude defensiva, ele abandona as mulheres. Então, ele passa todo o filme buscando estrategicamente não sentir o amor que ele sente por ela e que ele sentiu a vida inteira desde criança. Então, isso acontece na nossa vida em outras situações. Às vezes a gente não quer entrar em contato com uma dor que a gente tem, mas a gente não percebe que a evitação dessa dor também é muito sofrida. É muito sofrimento, porque é a negação de uma parte sua. Uma parte dele gostava muito dela, queria mesmo estar com ela, queria casar, queria ter filho. Mas o tio ensinou que isso era fraqueza, que ele tinha que ter poder. E o poder estava na mão de quem gosta menos. Então ele não podia gostar das mulheres, ele não podia gostar das pessoas, ele não podia se envolver com elas. Né? Porque gostar é fraqueza. Então ele passa o filme inteiro evitando tomar consciência de algo que no fundo ele já sabe. Então, foi uma das cenas, assim, uma das frases do filme que ficou mais forte para mim. E depois, no final do filme, quando ele se dá conta de que ele vai ficar sozinho, de que o irmão, eu acho que toca mais, a sensação que eu tive, toca mais o sentimento dele quando ele vê que o irmão fica sozinho e deprimido. Envelhece sozinho, não encontra outra mulher, porque o irmão gostava muito da noiva, né? Então opta por seguir sozinho. E no final, aquilo doeu muito nele, porque o único sentir permitido era o sentir do irmão, era o amor dele pelo irmão. Mas assim mesmo, um sentir desrespeitoso, porque o irmão queria um amar que não respeitava a maneira diferente do irmão ser. Porque o irmão queria casar, ter filho, gostava muito da esposa e era aquilo que era importante para ele. E ele falava pro irmão, ele até fala com o irmão assim no ensaio do casamento, né? A chave do meu carro tá aqui. Qualquer sinal que você me der, a gente foge. Você tem certeza que você vai casar? Que vida ruim é essa? Então, é um gostar, é um amar, que a gente vê realmente que ele ama o irmão, fica claro no filme, mas é um amar que também não respeita a diferença. Então, não é um amar muito respeitoso, porque o que ele quer mesmo é convencer o irmão a não se casar. E quando chega no fim do filme, que ele percebe que o irmão ficou infeliz,
por não ter se casado, realmente ficou sozinho e muito infeliz. Ele se desespera. E aí ele se desespera mais ainda quando ele vê que nenhuma daquelas milhões de mulheres que ele se envolveu, não teve nenhuma única pessoa, a não ser o irmão, a comparecer, nem a própria Jennifer, a comparecer no funeral dele. E ali ele se toca da futilidade da vida que ele vinha vivendo. Ali ele tem consciência que dentro dele era um sentir, era uma vontade, era um sonho, era um desejo, e fora as atitudes eram opostas ao que ele tinha vontade dentro. Então, eu aqui deixo uma reflexão para vocês, assim, quantas vezes nós queremos alguma coisa e a gente vai na contramão, exata contramão daquilo que a gente quer, porque a gente não tem coragem de sintonizar o nosso desejo, ou a gente tem alguma dificuldade, alguma trava, que no caso dele está muito claro, né? O ensinamento do tio lá, e essa fraqueza do sentir, que impede com que a gente, na vida, tenha uma sintonia, uma sincronicidade com o nosso sentir e o nosso agir. Então eu vejo muitas, assim, eu atendo pessoas onde o casamento, as pessoas, né, o meu cliente quer estar com a esposa, quer estar com ela, tudo que quer, deseja é estar vivendo um casamento feliz com a esposa e com os filhos, mas age brigando, age criticando o tempo todo, age desrespeitando os desejos da esposa ou a opinião. Então, como isso é comum na vida do adulto? Porque em algum momento da nossa vida a gente rompeu a nossa espontaneidade, a gente cortou, né, a nossa liberdade de expressão por um ensinamento ou pela, né, criação dos próprios pais mesmo, por um exemplo, como o ator desse filme vivencia. Mas há uma ruptura aí. E aí é muito difícil a gente ficar bem com a gente mesmo, ficar feliz. Porque muitas vezes a gente faz aquilo que a gente não quer fazer. E quando a gente está sozinho, a gente sabe que. E aí, às vezes, bate um remorso, às vezes a gente se critica, se culpa, né? E a gente é muito duro com a gente mesmo. Então, como é importante, e no final do filme, o que mais toca também é a cena dele criança, né? Que aquela ex-namorada o leva lá no balanço. É a primeira que aparece, né? A primeira fantasma. O leva lá no balanço para ele se lembrar do que ele sentia pela Jennifer. Ali começa a mudar toda a história, porque aí ele se lembra do sentir dele. E no final do filme, eles estão no mesmo balanço e ele tira da carteira a foto que ele guardou a vida inteira desde aquele momento e que ele não contava para ninguém. Era uma foto escondida, porque ele não admitia o sentimento dele. Então, isso me tocou profundamente. Agora eu vou deixar você falar e a gente vai. Vou lembrando aqui de outras coisas também que me tocaram. E também fica o convite, né, para quem quiser colocar dúvidas, comentários, coloquem aí para a gente também, para a gente poder fazer essa troca com quem está assistindo a gente aí hoje. Então, uma das coisas que eu também senti um impacto muito grande e que a gente pensa como que alguns momentos da nossa vida, e a gente já falou isso antes aqui, em outras lives, eles definem muito as escolhas que a gente faz. E como que o momento em que ela decide sair e dançar com o outro cara, e ele tem uma hora que ele fala assim, foi o primeiro beijo dela, foi esse outro cara. Né? Porque com certeza ele tinha toda uma expectativa de que os dois ficariam juntos. Então, como que a decisão dela uma decisão, a gente pode falar jovem, né, imatura, sem saber direito ali o que poderia acontecer, o levou para esse caminho de desconexão com o sentimento, porque ele não estava dando conta da dor que ele estava sentindo pelo fato dela ter escolhido
uma outra pessoa para ficar e não com ele, né? Então, como que muitas vezes a gente faz essa escolha de nos desconectarmos com os nossos sentimentos pelo medo da dor do que era esperado, da expectativa que a gente tinha, não ter acontecido, não foi o que aconteceu. Isso traz uma dor e fala, então nunca mais eu vou criar uma expectativa, nunca mais eu vou me conectar com aquilo que eu desejo, porque eu vou criar a expectativa da realização e quando não realizar vai doer demais. E muitas vezes algumas pessoas me procuram e falam um pouco disso, né? Como que eu vou esperar tal coisa acontecer na minha vida e se não acontecer? Como que eu vou lidar com essa dor? Então, eu já prefiro nem esperar que isso aconteça e nem agir, como você falou, né, na espontaneidade, conectado ao sentimento, ao que eu desejo, ao que eu quero fazer, porque aí eu já me preparo, eu já me resguardo e já me preservo ali de não sentir a dor da não conquista daquilo que eu quero. Então, isso foi uma coisa que, para mim, me chamou muita atenção. E essa questão da escolha que ela fez de ficar com a outra pessoa, como que muitas vezes a gente faz escolhas também de forma... às vezes sem nem pensar direito. Então ela ali estava sendo pressionada por uma outra pessoa, né? Uma outra amiga estava falando com ela, vai lá, porque ele quer ficar com você, vai lá. E ela acabou indo e ficando com esse outro cara. E tem um momento que a atriz, a adulta, fala assim, com certeza eu tenho responsabilidade nisso que você fez também. Então, como se ela estivesse tomando uma consciência também da escolha que ela fez e do que aquilo acabou ocasionando ali na relação dos dois. A quebra que aconteceu na relação dos dois pela escolha que ela fez. Mas é isso, né? Como que muitas vezes uma decisão que a gente faz, uma escolha que a gente faz, ou algo que acontece conosco, fala assim, agora eu não quero nunca mais passar por isso, então nunca mais eu vou me entregar, nunca mais eu vou me dedicar, nunca mais eu vou esperar que algo de bom aconteça, é melhor esperar coisas ruins acontecerem, ou caminhar para poder nunca mais ter vínculo afetivo com as pessoas, com as coisas, com os meus projetos. Então, não é só nas relações, mas às vezes eu não faço, a pessoa não faz aquilo que ela gostaria de fazer, ela não se dedica a um projeto como ela gostaria de se dedicar, ela não age em direção a esse projeto, porque ela já fica numa expectativa de que coisas negativas podem acontecer, então eu prefiro nem experimentar, nem tentar. Eu não me coloco nessa arena ali para poder aparecer, para poder lutar, para poder fazer, porque eu prefiro me preservar da dor de não conseguir, né? De não realizar. Então, tanto isso quanto essa questão dela, da escolha dela, ter sido esse marco para ele. E que muitas vezes a gente pode até procurar na nossa vida também algumas situações que nos marcaram, de forma que a gente fala assim, não vou fazer. Né? Às vezes uma situação que não tem nada a ver com relacionamento, às vezes uma expectativa do pai, da mãe, de você conseguir realizar alguma coisa e você não conseguiu realizar da forma como eles gostariam, e você vê a cara de frustração deles, e aí, por causa dessa frustração que eles sentiram em relação ao que você não conseguiu fazer, você fala, agora também nunca mais vou experimentar fazer nada novo, porque eu não quero mais viver a dor que é olhar para a cara das pessoas frustradas com o meu insucesso, com o meu fracasso. Então, essa parte do filme, essa cena do filme, para mim foi muito marcante, assim, né? Dessa definição e dessa escolha que ele faz, que o tio ensina para ele, de não fique na expectativa, não espere mais nada, apenas curta mesmo, não se conecte com aquilo que você gosta, faça, né, de forma sem conexão, sem sentimento, para você se preservar de uma possível dor no caso de um fracasso, de um insucesso. Né? E uma coisa que eu sempre falo nos encontros que eu realizo é que nós vivenciamos fracassos e situações de não sucesso, né, de insucesso, para que a gente também possa aprender caminhos diferentes daqueles que nós estávamos trilhando antes. Né? Então, eu faço,
aquilo não deu certo, e qual que é o peso que a gente dá para aquilo que não dá certo na nossa vida? Como que a gente determina que nunca mais a gente pode ser feliz num relacionamento porque houve uma rejeição em determinado momento? Como que a gente pode determinar que nunca mais a gente vai ser bem-sucedido num projeto porque num momento em que a gente entregou uma proposta, ela foi recusada, ou ela não deu certo, ou ela não foi um sucesso? E ao invés de olhar para aquilo e falar assim, o que eu fiz que não deu certo? Qual foi o caminho que nós seguimos? Qual que eu segui? Quais foram as escolhas que eu fiz? Dessas escolhas, quais eu poderia ter feito de forma diferente? Quais escolhas eu poderia ter não feito, não ter escolhido isso aqui? E ao invés disso, a gente sente essa dor e fala assim, não, essa dor eu não sinto nunca mais, então eu nem faço mais projeto, eu nem entrego mais, eu nem busco outro relacionamento. Ou eu busco outro relacionamento, mas eu vou procurar outras pessoas. Enquanto eu estou no relacionamento, eu quero ficar com outras pessoas para me garantir aqui, porque se essa pessoa terminar comigo, eu sei que tem outras ali onde eu posso me amparar emocionalmente, onde eu posso me segurar para não sofrer e não sentir que eu perdi tudo. Então, esse momento para mim foi mais marcante assim durante o filme, né? É claro que esse ensinamento do tio e essa frase que você trouxe, ela é muito impactante mesmo, né? O poder está em quem sente menos, em quem gosta menos, como se nas relações, naquilo que a gente faz, nós tivéssemos uma disputa de poder, uma disputa de força. Então, isso também é algo para ser pensado naquilo que é valor para nós dentro de um relacionamento, naquilo que nós estamos realizando, nos projetos que nós estamos realizando. Se o que é importante para nós é o poder que aquilo que a gente faz nos dá, ou o poder que a gente tem dentro de um relacionamento, ou realmente é viver a vida, né? Viver, que é essa coisa de respeitar a minha energia, respeitar o meu desejo, escutar o desejo do outro, fazer as negociações que precisam ser feitas, às vezes ser contrariado, às vezes ter algo que a gente deseja realizado, porque é assim na vida mesmo, né? Nunca a gente está sempre conquistando tudo nas nossas relações, ou se a gente está só conquistando ou a gente está só cedendo, com certeza tem um desequilíbrio aí que precisa ser visto, que precisa ser olhado, porque a relação é uma troca, né? Um movimento de troca. Eu vou receber, mas eu vou entregar também. Então, esse ponto também é interessante, mas o que para mim foi muito forte foi esse momento mesmo da escolha dela e o marco que aquilo ali definiu para ele. É isso. Você trouxe essa cena, né, da responsabilização, que é muito importante a gente tocar nisso, eu penso, né? Porque naquele momento que os dois estão próximos, quase ensaiando para dançar, e chega a amiga e falando para outra, né, para Jennifer, não, ele quer, ele vai, porque aquele cara, aquele menino, aquele adolescente, vamos colocar assim, era o galã da vez, né? Na época, o protagonista do filme era um adolescente sem graça, não sabia muito se portar, né? Tímido, envergonhado. E o outro era tipo atleta da escola. o galã do momento. Então, estar com aquela pessoa era um status, assim. Aquela pessoa ter desejo por ela era um status, né? Tipo assim, ele me deseja, ele me quer, ele quer ficar comigo, quer dançar comigo. Então era como se ela tivesse sido privilegiada dele por ele ter a escolhido, né? Mas e ali é muito importante porque o filme também passa sobre essa responsabilização que acontece. Desculpa, gente. E só através da responsabilização eles conseguem voltar, né, a se relacionar mesmo no final do filme. Que ela, em um determinado momento, fala que ela teve a parcela dela de responsabilidade ao
escolher dançar com outro, né? Ao não conseguir falar não para amiga, porque o que ela gostaria mesmo era de falar para amiga, eu não vou dançar com ele, eu não quero dançar com ele. E aí aqui eu convido também para uma reflexão, quantas vezes nós queremos dizer não e a gente se atropela e diz sim para o outro e não para a gente. Muito comum isso, né? Na vida cotidiana. Porque ela ficou com vergonha de dizer para amiga que não, que ela estava gostando de outra pessoa, que não era famoso na escola, que não era desejado, que não significava, não tinha, entre aspas, né, uma importância social, vamos colocar assim, né? Não era o galã. Então, como que ficaria a imagem dela negar, né, o pedido do mais badalado da escola, a bola da vez, né, o playboy, vamos colocar assim, que ele é bem playboyzinho ali no filme, naquele momento, né? Nada contra, né, gente? Não quero aqui trazer uma definição pejorativa, não, porque é uma maneira de ser e cada um tem a sua própria dificuldade, a sua própria dor, né? Todos nós temos, ninguém tem menos do que ninguém, todo mundo tá no mesmo barco. Mas é que aquele cara tava ali no lugar que o protagonista se tornou depois, né? Então, quando ele volta na cena, ele também não teve coragem de chamar. A responsabilidade dele também ali foi 50%, 50%. Ela não teve coragem de dizer não para a amiga e pedir assumir que queria dançar com o protagonista. E ele não teve coragem de chamá-la. Ele não teve coragem porque ela ficou olhando para ele, tipo, eu vou ou não vou? Você vai tomar uma atitude de me chamar? Porque se você tomar uma atitude de me chamar, eu não vou dançar com o cara. Ela ficou esperando ele, né, se manifestar. E ele se calou. Então, quantas vezes a gente também se cala? Né? Quantas vezes a gente diz, não tem coragem de dizer o não que a gente gostaria, ou sim que a gente gostaria, porque aí cabe os dois. Porque a gente se cala e a gente não expressa o nosso desejo. E a vida segue. A vida segue. Então, quando ele entra nesse lugar da defensiva, que ele vai chorando pro quarto do tio, ele entra num lugar de vítima ali, naquele momento. Ele não fala muito assim, eu não tive coragem de chamá-la. Ou ele fala, o fulano chamou e ela foi. Então é como se ele não tivesse tido escolha, mas ele teve. Porque se ele tivesse falado, não, eu que vou dançar com você, ela teria ficado. Então, quantas vezes na vida a gente culpa alguém, falando, o outro fez comigo, e quando a gente vai avaliar, você trouxe essa coisa da responsabilização, qual foi a nossa parte de contribuição naquela história? Por que a história se desencadeou daquela maneira? Onde foi que eu contribuí para que isso acontecesse? A vida está o tempo todo nos chamando para a consciência. E nós não somos vítima. E a beleza da vida está exatamente em não sermos vítima. Porque se nós fôssemos vítima, nossa vida estaria perdida. Porque a gente ia ficar, o outro tem que vir me salvar, o outro tem que fazer por mim, o outro tem que me dar, o outro tem que me oferecer qualquer coisa que seja, o outro tem que cuidar de mim, e o outro pode não querer, o outro pode querer ir embora, o outro pode morrer, o outro pode mudar. Então, que triste seria a nossa vida se fosse assim. Mas que bom que não é assim. Que bom que a gente pode se tornar protagonista da nossa história, de verdade. Assumindo a parte que nos cabe na responsabilidade daquilo que deu errado. E aprendendo a desfrutar da vida em todas as oportunidades que a gente tem. Né? De desfrutar mesmo, de aproveitar, de ser feliz, de curtir o momento. Porque é também importante a gente se dar o direito de... Os excessos são desequilíbrio, como você falou, né? Ali ele usou o prazer, focou no prazer, especialmente sexual, porque o filme deixa muito bem expresso, assim, né, nas entrelinhas, um prazer sexual, para ocupar o lugar do sentir. Quantas vezes a gente coloca uma coisa no lugar da outra e a nossa vida não tá boa e a nossa vida não tá dando certo e a gente fala que, pobre de mim,
eu não sei o que eu fiz. E como o caminho do autoconhecimento, porque quando os fantasmas das ex-namoradas aparecem, elas o convidam para um caminho de autoconhecimento. Elas vão revivendo toda a história dele. Tem uma cena que aparecem todas aquelas mulheres assim que ele já teve, que ele já se envolveu, porque não se relacionou, ele se envolveu. Não dá para ver o fim da fila, né? Dos dois lados, assim, e as mulheres todas xingando ele, né? Imagina o cúmulo da falta de respeito, você terminar, você se envolver com 3 pessoas, fazer uma conferência e terminar com as 3 ao mesmo tempo, e elas sabiam que estavam 3 ali, ela tava claro para todas. Muita falta de respeito com o sentimento do outro. Por quê? Porque é uma falta de respeito com o próprio sentimento dele. Ele não respeitava o que ele sentia. Como ele não respeitava o que ele sentia, ele não conseguia respeitar o sentimento dos outros, porque não tinha respeito. Dentro dele não tem respeito por ele mesmo. Não tem amor por ele mesmo, como é que ele vai amar outra pessoa? E outra cena também que é bem interessante é quando o tio, eles estão no meio da rua e cai muita chuva. O tio abre um guarda-chuva e ele fica na chuva. E aí ele fala, gente, o que que é isso? Do nada essa chuva? Ele fala, não, são todas as lágrimas das mulheres que choraram por você. E é uma chuva muito forte. E aí depois caem os lenços, né? Cai um monte de lenço do céu. Esses são os lenços que elas usaram para secar as lágrimas. E aí depois o tio fala assim: agora são os chocolates que você enviou. Aí não cai nada do céu. Não cai nada. Porque o tio fala: ah, não, esqueci. Chocolate é enviar chocolate é fraqueza. Você não enviava chocolate. Então, assim, como a gente mesmo cava esse descompasso na nossa vida, né? Porque tudo que ele queria era estar com a Jennifer. O sonho dele era casar com ela. E ele, pela situação que ele viveu e que ele também teve responsabilidade, e um outro momento que toca ele muito é quando uma das ex-namoradas o leva para casa dela nessa noite, que ele vai embora, não sei se de manhãzinha, antes dela acordar, ou no meio da madrugada, não sei qual momento, mas ela acorda sozinha, né? E que ele a vê chorando, né? Porque aí ele fica muito tocado. Porque aí ele vê o quanto ela fez ele fez ela sofrer. O quanto ele sofreu foi ao mesmo tanto que ela sofreu por ele. Ali os dois estavam em sofrimento. Então, como o caminho do autoconhecimento que ele fez através de reviver as cenas, né? De voltar na memória e assumir a parte que lhe cabe, deu a ele a condição de se apropriar da força de fazer o que de fato ele queria. Então ele ajuda o irmão a casar, ele vai atrás da cunhada, fala coisas lindíssimas para a cunhada naquele momento, ele cita a frase do tio e fala que aquilo foi um equívoco, né? Que ele deixa entender que amar não é um jogo, e ele deixa entender o tanto que ele sofreu por negar o que ele sentia, ele deixa muito claro ali naquela cena. E depois ele consegue realmente ficar com quem ele queria. E como esse caminho de assumir a parte que nos cabe também nos fortalece para fazer diferente, para correr atrás daquilo que a gente quer de fato, né? Para entrar em harmonia e em sintonia, o dentro e o fora, porque a nosso maior conflito, o maior conflito do ser humano é dentro querer algo e agir na contramão do que dentro o sentimento está gritando. E a gente, quantas vezes, finge que não escuta. Faz como esse protagonista do filme fecha a porta para o sentir. E quando a gente fecha a porta para o sentir, a gente fecha a porta para uma parte nossa, uma parte que é a gente também. Então não tem como se sentir feliz, né? Não tem como se sentir completo. Tá sempre buscando algo que não consegue achar. Tava lá, perguntando, buscando em várias mulheres algo que só tinha na Jennifer. Poderia estar com mais 50 milhões de mulheres ali depois daquelas que não ia dar certo.
e acabar sozinho como tio. A Arlete está dizendo aqui, como é bom quando a ficha cai. E a Gisele dando boa noite. Boa noite, Gisele. É isso mesmo, Arlete. Como é bom quando a ficha cai. Porque quando a ficha cai, a gente sabe o que a gente precisa fazer. E o caminho do autoconhecimento é um caminho amoroso, né? O filme mesmo mostra isso. Quando ele vai revivendo as cenas e assumindo a responsabilidade pelo que fez, ele consegue tomar a força de fazer o que precisa. E a vida, a gente tá aqui para evoluir, né? De um jeito ou de outro, nós estamos aqui para evoluir. Ou a gente vai evoluir por bem, ou a gente vai evoluir por mal. Para mim, o caminho do amor, né? E já se a gente escolhe viver uma vida como ele estava escolhendo antes, é um chamado de dor. Em algum momento a conta chega, né? Não é possível a gente passar ileso das nossas as nossas escolhas trazem consequências, né? E assim é. Era isso que eu queria complementar. Letícia, tem alguém aqui mais colocando Arlete? Não, A era a Salomé, boa Salomé noite. dando boa noite, agradecendo. Nós que agradecemos a presença de vocês. Quer complementar com mais alguma coisa, Letícia? Não, eu acho que é isso mesmo. É exatamente isso que foi o que veio para mim em relação a esse filme. Quiser também abrir comentários, Dani, para poder as Sim, eu vou abrir os pessoas comentários agora deixarem para ver também, se às vezes, alguma dúvida. alguém quer comentar alguma coisa, né? Alguém quiser tirar dúvida, comentar. Tem algumas pessoas entrando agora no finalzinho da live. A live vai ficar salva, viu, gente? Para quem está chegando agora e pegando no meio do caminho, vai ficar salva no canal do YouTube do Sementes do Florescer e também do Ho'oponopono Anjos. E vai ficar salva aqui na no feed também dos Sementes, para quem está entrando aí agora. O nome do filme, Salomé, é Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. Ele tem no Google Play. Foi o único lugar que eu encontrei. Eu não sei se você achou em outro lugar, Letícia. Eu achei na HBO Max, que chama? HBO também tem. Ok, então aí temos duas opções para assistir, no Google Play e na HBO Max. Isso. Alguém, gente, como é que chega para vocês esse convite de reflexão aqui que nós trouxemos, né? Como é que tá a sintonia do agir e do sentir aí na vida de vocês? Como é que tá essa questão da responsabilização de fazer, né? De caminhar no sentido, na direção daquilo que se deseja, que se quer, que o coração, que toca o coração. Como é que chega para vocês a nossa mensagem? Hoje as pessoas estão mais tímidas aí, ó. Quando fala um pouco de relacionamento, eu não sei se você sente isso. Eu sinto isso, que às vezes quando a gente traz um tema de relacionamento, é mais difícil as pessoas começarem a se expressar assim, né? Um pouco mais difícil esse tema. A Gisele está falando, achei fantástica a análise do filme e muitas reflexões em relação aos nossos bloqueios. É isso, Gisele. Nós todos temos, né? Como é bonito quando a gente consegue descobrir qual é o bloqueio, porque a gente consegue solucionar, né? A gente consegue restaurar, nem gosto de usar essa palavra solucionar, mas restaurar. E a Arlete disse, sentir vergonha de demonstrar o que sentimos nos faz errar, é isso mesmo, Arlete. Quantas vezes a gente tem vergonha de demonstrar o que a gente sente? Quantas vezes eu vejo isso tão comum
não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo isso muito comum. As pessoas que a gente mais ama são aquelas que a gente menos expressa amor. É que a gente menos diz eu te amo, que a gente menos trata bem. Às vezes a gente está irritada e a gente xinga mesmo e briga e fala de qualquer jeito. E com as pessoas da rua que a gente nem tem assim, né, aquele amor, a gente tem mais às vezes uma relação de respeito ou até de admiração, mas não é aquele amor que a gente sente pelos nossos familiares, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos. A gente trata melhor. Né? A gente trata as pessoas de fora muitas vezes melhor do que as pessoas que a gente de fato ama. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de dizer eu te amo. Né? E como se descobre os bloqueios, Gisele, eu vou aproveitar aqui um parêntese com essa pergunta e vou falar de um evento que eu vou fazer agora, quinta-feira, onde eu vou falar exatamente onde nascem, onde surgem esses bloqueios. A Aleta também está falando, não entendi isso. Eu vou convidar vocês e convidar você também, Letícia, que eu ainda não falei, né? Agora, dia 7, quinta-feira, às 20h37, eu vou fazer uma aula 100% online, 100% gratuita, onde eu vou explicar exatamente onde nascem os nossos bloqueios e vou mostrar para vocês como investigar esses bloqueios. E também lá eu vou mostrar um caminho de potencialidade, de possibilidade de virar a mesma moeda de um outro lado, né? Porque os nossos bloqueios, eles também estão juntinho das nossas potencialidades. É exatamente sobre isso que eu vou falar nessa aula. Então, fica aqui o meu convite. Precisa fazer uma inscrição. O link está aqui na bio do Sementes do Florescer. Eu acho que eu ainda não sei isso, Lé, se vai ficar gravada. Mas ela será pelo YouTube. Precisa fazer inscrição, tá, gente? O mais importante é vocês conseguirem fazer a inscrição aqui. Façam a inscrição. É provável que eu deixe sim gravada. Eu não sei se você está perguntando esse evento que eu vou fazer do dia 7 ou essa live aqui. Essa live aqui vai ficar gravada. O evento do dia 7, provavelmente eu vou deixar gravado por 24 horas ou 48 horas, depois eu vou tirar do ar. Tá bom? Mas é um evento onde eu vou explicar exatamente isso. Porque o que eu vejo, Letícia, também você deve passar por isso, é que a maioria das pessoas, o evento vai ficar gravado provavelmente por 24, 48 horas. Depois eu vou tirar do ar. O que eu vejo é que a maioria das pessoas não compreende o que é dor emocional. As dores emocionais, elas não se expressam assim. Oi, gente, eu sou aqui a dor da rejeição. E aí, porque eu sou a dor da rejeição, você não consegue expressar o que você sente. Não, não é assim. Ela não se apresenta falando quem ela é. Ela se apresenta através de sintomas. Qual o sintoma? Por exemplo, esse que a gente trouxe no vídeo, no filme. Uma dificuldade de expressar o sentir. Então, as pessoas que em algum momento da vida se sentiram rejeitadas, elas tendem a ir embora. Porque elas têm medo de serem rejeitadas de novo. E o que elas precisam fazer é aprender a sustentar. Sustentar esse medo, sustentar a dificuldade, sustentar a vergonha, sustentar a dificuldade de expressar. Mas para isso, é preciso que essa experiência seja vivencial, porque não é uma coisa intelectual. Esse ator, assistam o filme que vocês vão entender muito o que eu estou falando. Ele só conseguiu compreender na emoção, resolver na emoção um conflito interno, quando ele reviveu as cenas dele, da história dele. Porque a razão ajuda muito pouco aqui. Porque os nossos bloqueios principais, as nossas feridas e as nossas dores emocionais, elas aconteceram na nossa infância. E é lá que a gente precisa investigar. Por isso o tema da criança interior é tão importante e por isso a gente traz esse tema aqui toda semana. Então, como investigar, eu vou contar lá no evento no dia 7, na quinta-feira agora, dia 7/7. E lá também eu vou falar o caminho de potencialidades que esse mesmo lugar de dor guarda dentro dele, juntinho dele.
Então, deixo aqui o meu convite para vocês. A aula é totalmente gratuita, tá? E totalmente online. Então, lá eu vou dar toda essa aula, toda essa explicação de onde surgiu, como surgem as dores emocionais e como elas se manifestam. Porque, como eu falei aqui, ela não é clara. As dores físicas são claras. Se eu tenho uma dor no ombro, eu sei que eu não tô com uma dor de cabeça. Se eu tenho uma dor na coluna, eu sei que eu não tô com uma dor de dente, né? As dores físicas são muitas vezes claras. Pode irradiar uma dor para a perna, um problema na coluna? Pode, mas a gente também sente a dor na coluna. Agora, as dores emocionais, elas não são claras. Elas se apresentam para nós através dos nossos mecanismos de defesa. Então, a gente descobre qual é o mecanismo de defesa que a gente tem, como esse protagonista era fugir do sentimento, e o que aconteceu na nossa infância que fez com que a gente desenvolvesse esse mecanismo de fuga. Nossa, falando aqui do filme. Então, nessa aula eu vou explicar tudinho para vocês. O link está lá na bio. Clica lá, faz a inscrição. Vem participar do grupo do WhatsApp, que lá no grupo do WhatsApp eu também já vou trazendo alguns conteúdos. E também fica mais fácil o acesso de todo o curso, fica mais fácil da aula, fica mais fácil o acesso de tudo lá pelo grupo do WhatsApp. E tem uma pesquisa que eu vou convidar vocês também a responderem, quem fizer a inscrição, para que eu possa preparar um evento melhor, né? Para que eu possa pegar exatamente as dúvidas que vocês têm e trazer na aula. Isso vai me ajudar a preparar uma aula mais direcionada para as dúvidas que vocês têm. Então, deixo aqui meu convite. E alguém mais quer comentar aqui, né? A Gisele comentou, a Lé tá falando, porque quinta eu não posso, mas eu quero ver. Vai ficar gravado por 24 ou 48 horas, mais ou menos. Ainda não defini como é que eu vou fazer. A Gisele também já fez inscrição. Que bom, Gisele. Um prazer ter você nessa aula e um prazer ter você também no grupo lá. Fica aqui meu convite para mais pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre as dores emocionais, as suas maneiras de manifestação e as potencialidades que caminham juntas aí das nossas dores. A criança, a gente já falou aqui várias vezes, a criança interior, a nossa criança ferida e a nossa criança divina, tudo no mesmo lugar. É a integração, é a unidade.